Paz, meus queridos, bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. Estamos iniciando essa semana de novidades, mas para muita coisa acontecer em nossas vidas, nós precisamos tomar decisões. Todos os dias precisamos tomar decisões. O que vamos vestir, o que vamos comer, que horas eu vou sair, entre tantas decisões. Mas é nesses momentos decisivos que nós precisamos crer na palavra de Deus, ouvir conselhos de pessoas que são realmente fiéis a eles, fazer uma escolha e pedir que Deus nos dê fé para confiar na sua soberana vontade e que realmente o Senhor nos faça pessoas sábias, mas acima de tudo que nós sejamos pessoas que buscam a sua face sobre todas as demais coisas. Queridos, você tem o poder de decisão de tantas coisas na sua vida. Poder de decisões que vão gerar consequências no futuro. Decisões que talvez podem alterar o rumo da história da tua família, dos teus filhos, da tua própria vida. Portanto, não desperdice esse momento primordial, pois muitas decisões têm repercussão ao longo de toda a sua vida. E certas oportunidades que nos são dadas hoje nunca mais voltam. Então, as decisões mais importantes da nossa vida, elas têm um poder, um caráter pessoal e intransferível. Por isso é importante que cada um de nós precisa aprender a fazer escolhas sábias, tomar decisões diante dos obstáculos e não permitir que os outros decidam a nossa vida, o nosso futuro. Claro, tudo isso baseado nos princípios bíblicos. Nós não podemos fugir, transferindo para outras pessoas a responsabilidade de decidir algo por nós. Ou então lá adiante no futuro dar a culpa para outros por coisas que deram errado nas nossas vidas. Cada um de nós dará conta de si mesmo, como diz a palavra do Senhor em Romanos. Queridos, por isso é tão bom que nós devemos ouvir conselhos bíblicos em primeiro lugar, e depois conselhos de pessoas que são realmente tementes, retas, fiéis a Deus e maduras espiritualmente. Na Bíblia nós somos inclusive encorajados a isso. Veja o que nós podemos ler em Provérbios, no capítulo 11, no verso 14. Não havendo sábia decisão, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. E nós podemos ver mais em Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas na multidão de conselheiros se confirmarão. Aleluia! Mas não é qualquer conselho mundano, de pessoas que não têm um futuro pleno, próspero. Você tem que olhar para uma pessoa que realmente prega aquilo que ela vive. Não podem ser palavras vãs lançadas ao vento. Sim, na multidão de conselhos sábios vindos do céu há sabedoria. E sem conselho os projetos não se firmam. Queridos, nós podemos até pedir conselhos, orientações ao nosso pastor, aos líderes. Nós podemos pedir conselhos a pessoas comprometidas com Deus, maduras espiritualmente, mas a decisão tem que ser tomada por nós mesmos, com a ajuda do Senhor, que é o melhor conselheiro, que é o melhor amigo, pois Ele nos ama incondicionalmente, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece todas as áreas da nossa vida e
tudo que se refere a nós, e Ele vê lá na frente as consequências de todas as nossas decisões e escolhas. Por isso, atente para o que está escrito em Deuteronômio 30, no versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. O que tenho proposto é a vida ou a morte, a bênção ou maldição. Escolhe, pois, a vida para que tu vivas, tu e a tua semente. Note que Deus deu duas opções: bênção e vida, maldição ou morte. E Ele deu até uma dica: escolhes, pois, a vida para que tu vivas, tu e a tua semente. Mas a escolha cabia aos israelitas. Se eles obedecessem ao Senhor, viveriam e seriam abençoados. Se desobedecessem, morreriam e sofreriam. Queridos, Deus libertou os israelitas lá da escravidão, lá no Egito. Deu a eles a oportunidade de viver livres, felizes na terra prometida. Mas para eles receberem essa vida, eles precisavam fazer algo, se posicionar. Eles tinham que escolher vida. E como eles poderiam fazer isso? Por amor a Deus, por escutar a sua voz e por apegar-se a Ele. E o mesmo conselho vale para cada um de nós. Hoje, cada um de nós precisa fazer uma escolha muito semelhante, igual, por que não dizer assim? E aquilo que você escolher realmente vai determinar como será o teu futuro, da tua família, quem sabe dos teus filhos, da tua futura geração. Mas você pode escolher a vida. Você pode escolher uma vida eterna num paraíso aqui na terra, mas para isso você precisa dar alguns passos. Amar a Deus, escutar a voz dEle, apegar-se a Ele, aceitar o sacrifício de Jesus lá na cruz, que novamente te ligou ao Pai. Um relacionamento que havia sido quebrado pelo pecado. Queridos, nem sempre nós enxergamos com clareza as opções que nós temos diante de nós. Nós nem sempre discernimos claramente as consequências daquelas escolhas que nós fazemos no dia a dia. Mas essas escolhas existem. As consequências vão existir também. Então nós precisamos pensar muito bem, saber quais são antes de decidirmos algo. Por isso, nada pode ser feito precipitadamente. Fazer um negócio, casar-se ou separar-se. Queridos, ainda que não seja fácil analisar a situação que você está vivendo hoje, analisar de uma forma fria, racional, nós temos que fazer isso sim. Nós temos que avaliar as consequências, para assim nós poder evitar tomar decisões importantes quando nós estamos de cabeça quente. E amanhã, quem sabe, podemos nos arrepender. Afinal, como nós vimos ali em Deuteronômio 30, 19, toda decisão implica um preço a pagar e uma recompensa a receber. E nós, como cristãos, filhos de Deus, nós devemos sempre refletir nesse seu amor, na sua sabedoria, sempre. Então, quando nós tomamos decisões, queridos, nós precisamos abrir a nossa palavra, precisamos ler, precisamos ter ponderação, precisamos ler a palavra, pedir sabedoria a Deus, pedir discernimento, pedir responsabilidade a Deus, para que assim eu e você possamos tomar a atitude correta, e assim nós vamos ter a palavra de Deus como parâmetro para nos orientar em todas as escolhas que nós fazemos.
Nós cristãos, nós não movemos mais as nossas vidas, nossas escolhas por sentimentos, por emoções impulsivas. Não, nós analisamos a palavra de Deus. Nós paramos um momento para ouvir o que Deus quer dizer sobre as nossas vidas. Tanto dentro do nosso lar, lá nos nossos negócios, no nosso emprego, no nosso relacionamento matrimonial, tanto na vida espiritual. Como eu vou seguir meu ministério? De que maneira o Senhor quer que eu proceda? Quais são as atitudes que Ele quer que eu tome? Ou eu vou fazendo tudo precipitadamente, sem sequer parar um momento para ouvir a voz de Deus? A glória de Deus precisa ser manifestada em nossas escolhas, em nossa vida, na nossa família. Queridos, e quando nós baseamos nossas escolhas na palavra, é isso que vai acontecer. Deus vai ser glorificado, Deus vai ser adorado, exaltado. Nós vamos ser testemunhos vivos do amor, do agir de Deus em nossas vidas. Aleluia! Meus irmãos, se nós olharmos para a palavra de Deus, ver o exemplo de muitos cristãos ali na palavra, nós vamos ver que Daniel tomou a decisão de não se contaminar com os manjares do rei, e Deus foi com ele em todo o tempo, guardando, livrando, tornando ele governador sobre as províncias babilônicas. Você sabia que esta é uma grande revelação para os filhos de Deus, de comandar, de como proceder? Foi com esse mesmo princípio que a mulher cananeia teve sua filha curada, quando ela ousou tomar a decisão de se humilhar perante Jesus. E nós vemos tantos e tantos outros exemplos de curas, libertação, transformação de vidas, encontro com o Salvador das nossas almas. A Bíblia está repleta de exemplos que nós podemos tomar para as nossas vidas, assim como Abraão tomou a decisão de obedecer a Deus, saiu da sua terra sem saber para onde deveria ir. E tendo fé no Senhor, ele tornou-se pai da fé e pai da nação de Israel. Jó tomou a decisão de não reclamar, não murmurar, de não blasfemar, mesmo vivendo o pior momento da sua vida. Que atitude sábia! E como resultado disso, Deus lhe deu em dobro tudo o que o diabo lhe tomou. Outro exemplo que nós temos é Moisés. Tomou a atitude de deixar de ser chamado, diz a palavra do Senhor, filho da filha de Faraó, e pertencer à sucessão do trono de Faraó, para ser contado no meio do povo de Deus. Tornou-se um dos seus, da geração de Israel, e por isso ele tornou-se um dos maiores profetas da Bíblia e um dos homens mais íntimos de relacionamento com Deus. Lê essa história, o quanto Deus tem para nos ensinar, como lá na sarça ardente ele ouviu ao Senhor quando ele foi ao monte e o Senhor lhe deu toda a lei, as direções para o seu povo. Mas ele ouviu a voz do Senhor. Assim nós podemos também olhar para Jesus, o nosso Salvador, o único caminho que leva a Deus. Ele aniquilou-se a si mesmo, ele deixou sua glória, tomou a forma de servo e tornou-se semelhante a nós, seres humanos. E como homem obediente, ele foi até a morte de cruz. E como resultado disso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome,
para que ao seu nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, dos que estão nos céus, dos que estão na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que somente Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador. Aleluia! Decisões, queridos, decisões. Nós vemos que Max Lucado, ele escreve: Deus te ama do jeito que você é, mas ele se recusa a deixá-lo da mesma maneira. Foi o que Deus fez com esses homens. E Deus continua fazendo em minha vida, na tua família. Ele quer te tornar alguém especial, que reflita a sua própria glória. Por isso, meus amados, não deixe que o inimigo tire das suas almas essa certeza em seus corações. Deus te ama. Ah, como Ele te ama. Mas cada um de nós, meus queridos, precisa ter a consciência de que no decorrer da nossa vida, nós precisamos tomar decisões. Umas mais simples, outras mais sérias, mais complicadas, porém cada uma das nossas decisões vai ter o seu grau de importância, e nós não podemos esquecer jamais que Deus pode atuar de uma maneira poderosa através das nossas decisões, mudando o futuro de uma geração como Abraão, como Moisés, como Daniel. Por isso, meus queridos, nós precisamos ter muita atenção, porque entrar em portas que o Senhor não abriu para nós é uma decisão um tanto precipitada. Às vezes nós decidimos por coisas que achamos que é o momento de fazê-la, mas Deus, que conhece todas as coisas, nos diz para esperar, ou então talvez desistir dessas decisões e tomar a decisão que Ele coloca em nossos corações e nos confirma. Algumas formas de sabermos se a decisão que nós estamos tomando está de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que sai do coração de Deus, é realmente saber se aquilo que nós estamos querendo está de acordo com a sua palavra, com a sua vontade. Aleluia! Queridos, quando tomamos decisões segundo a vontade de Deus, não vai haver confusão em nossa mente, porque nosso Deus não é um Deus de confusão. Por isso, antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão, tome em primeiro lugar a decisão de servi-lo. Mas servi-lo em amor, porque todas as coisas começam e se findam no seu amor. No amor que Deus tem por nós, o seu maior amor por todos nós, que é Jesus, Senhor Rei, Rei das nossas vidas, Salvador das nossas vidas. Deus não gosta que pessoas se mantenham neutras em cima do muro, especialmente quando se refere a assuntos espirituais. E a Bíblia nos diz em Apocalipse 3, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, assim porque és morno, que não és nem quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Seja firme nas suas decisões. A Bíblia nos diz em Isaías 50, pois o Senhor Deus é que me ajuda. Portanto, não me sinto confundido. Por isso pus o meu rosto como um seixo e sei que nunca serei envergonhado. Queridos, não se deixe afastar por questões de interesse secundário, secular, mundano, porque a palavra de Deus nos diz em Jeremias que eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E lhes darei um só coração, um só caminho, para que me temam para sempre, para o seu bem, para o bem dos seus filhos, que virão depois deles. Não se afaste jamais da presença de Deus. Pessoas que tomaram decisões numa situação de vida ou morte,
que mudaram a história da sua própria vida, a história de povos, de nações, da sua família. Eles, durante a história da sua vida, já tomaram muitas decisões erradas. Talvez tomaram decisões que fracassaram. Puderam aprender com esses erros, com esses fracassos, e dali essas pessoas já tiraram lições para, na hora de tomar outras decisões, dessa vez eles acertem. Portanto, é o momento de olharmos para a palavra, ver decisões, por exemplo, que Saul tomou, que não eram de acordo com a vontade de Deus. Por isso, cada um de nós precisa ter a consciência que no decorrer da sua vida vai tomar decisões, sim, umas bem simples e outras muito grandes, sérias ou profundas, mas cada uma vai gerar consequências. Por isso nós não podemos esquecer jamais que Deus vai estar conosco. Se você clamar, Ele te responde. Se você pedir, Ele te dá a resposta. Se você bater na porta, Ele abre a porta para você. Portanto, não fique com sentimentos que não provêm do coração de Deus para tomar decisões importantes na tua vida, em relação à tua família, teu ministério, tua vida espiritual. Porque podem, como alguns homens da Bíblia, até gerar consequências terríveis. E não é isso que Deus quer para nossas vidas, e nem nós. Por isso, decisões sábias, comprometidas com Deus, vão fazer a diferença na nossa vida, na nossa família, no mundo ao nosso redor. Queridos, por isso, pare, pense, ouça a voz de Deus. E que Deus continue a te abençoar com toda a sorte de bênçãos que Ele tem reservado para os seus filhos.